Nunca serás minha esposa, disse ele friamente. 2 anos depois, ele viu-a com as gêmeas e o seu mundo desmoronou-se. Miguel Costa tinha passado a vida a aprender a endurecer o seu coração, a tratar as emoções como fraquezas que podiam atrapalhar a sua ascensão ao poder. Desde o início da sua carreira, ele tinha construído a sua reputação sobre a fria decisão, sobre a capacidade de se afastar de qualquer coisa ou de qualquer pessoa que ameaçasse distraí-lo dos seus objetivos. Aos 35 anos, ele era o aclamado CEO de uma corporação que se estendia por várias indústrias. O seu nome, sussurrado com uma mistura de medo e admiração nos mais altos círculos de negócios. Ele tinha o tipo de riqueza que o tornava intocável, o tipo de autoridade que dobrava os outros à sua vontade, e, no entanto, quanto mais ele alcançava, mais impiedoso ele se tornava, como se cada vitória exigisse que ele provasse novamente que nada, nem o amor, nem a amizade, nem a lealdade, o podia pesar. Júlia tinha sido uma das poucas pessoas que alguma vez vislumbrou o homem por baixo do exterior de aço. Ela era a sua assistente, inteligente e capaz, mas ao contrário dos outros à sua volta, ela não o adulava nem conspirava por favores. Ela olhava-o nos olhos quando falava, desafiava-o quando ele era irracional e comportava-se com uma dignidade tranquila que nenhuma quantia de dinheiro podia comprar. Ao longo de meses a trabalhar até tarde juntos, a relação deles tinha mudado de formas que nenhum dos dois reconhecia em voz alta. Ela tinha-o visto sorrir quando ele se esquecia de si mesmo. Ela tinha sentido o calor da mão dele, a roçar a dela quando passava ficheiros. Ela tinha captado os raros momentos de exaustão na sua expressão, quando ele pensava que ninguém estava a ver. Para Júlia, que tinha guardado o seu coração com cuidado, a percepção de que se tinha apaixonado por ele foi ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Uma noite, depois de mais um longo dia que se transformou em noite, ela juntou a coragem para confessar. O escritório estava quase vazio, o brilho das luzes da cidade inundava as janelas do chão ao teto e o silêncio entre eles era mais pesado do que o habitual. Júlia ficou de pé ao lado da secretária dele, as suas mãos a tremer ligeiramente enquanto ela lhe dizia que se importava com ele, não como seu chefe, mas como um homem, que ela via mais nele do que o mundo via, e que ela sonhava com um futuro onde ele podia derrubar as paredes que ele tinha construído tão alto. A sua voz vacilou, mas o seu olhar permaneceu firme, os seus olhos castanhos a cintilarem com sinceridade. Miguel encostou-se à sua cadeira a estudá-la como se ela fosse um problema a ser resolvido em vez de uma mulher a abrir o seu coração. Por um longo momento, ele não disse nada e o coração de Júlia bateu com esperança e medo. Depois, num tom mais frio do que as torres de vidro e aço que os rodeavam, ele soltou uma risada curta e sem humor e disse as palavras que mudariam a vida de ambos. Nunca serás minha esposa. A frase cortou o ar como uma lâmina. Júlia sentiu a sua respiração prender-se, o seu corpo a enrijecer como se o chão tivesse cedido debaixo dela. A expressão dele permaneceu distante, como se ele estivesse a apresentar um relatório trimestral em vez de a destruir o seu coração. Ele não tinha gritado, não a tinha insultado, mas a indiferença na sua voz carregava mais crueldade do que a raiva alguma vez poderia. Ele virou-se de volta para os papéis na sua secretária, como se o assunto estivesse resolvido, como se a confissão dela não tivesse sido mais do que um inconveniente. Júlia saiu do escritório naquela noite sem outra palavra, os seus saltos a estalarem contra o chão de mármore,
num ritmo que ecoava a sua determinação a quebrar-se. Ela não esperou que ele a chamasse, porque ela sabia que ele não o faria. Ela não se permitiu chorar até chegar à solidão do seu apartamento, onde as lágrimas vieram quentes e intermináveis. A imagem dele, sentado no seu fato impecável, a desdenhar os seus sonhos com um sorriso de lado, repetiu-se na sua mente até que a exaustão finalmente a forçou a um sono inquieto. Para Miguel, o momento mal se registou. Ele serviu-se de uma bebida, reviu a agenda do dia seguinte e convenceu-se de que tinha feito a coisa certa. Casamento, amor, família, essas eram correntes, e ele estava destinado à liberdade. Ele não notou o silêncio que persistiu no escritório depois de Júlia ter parado de chegar cedo ou de ficar até tarde, nem se permitiu perguntar por que as suas manhãs se sentiam mais pesadas sem as saudações alegres dela. Ele enterrou a memória da confissão dela tão rapidamente quanto ela tinha ocorrido, arquivando-a na gaveta dos arrependimentos que ele se recusava a reconhecer. O que nenhum deles sabia era que a noite em que Júlia se afastou não foi o fim da sua história, mas o começo de algo que nenhum dos dois podia ter imaginado, uma jornada que os testaria de maneiras para as quais o poder e o orgulho nunca os poderiam ter preparado. Uma nova vida na pequena vila. Júlia deixou a cidade apenas algumas semanas depois daquela noite devastadora, a carregar consigo não apenas a dor da rejeição, mas a determinação de reconstruir a sua vida longe da sombra de Miguel Costa. Os arranha-céus imponentes que outrora pareciam cheios de promessa, agora pareciam sufocantes. As suas fachadas de vidro a refletir, as suas esperanças, partidas de volta para ela, com cruel clareza. Ela fez as malas com o pouco que possuía em 2 malas gastas e embarcou num autocarro com destino a uma vila que nunca tinha visitado, atraída apenas pela sua distância do mundo que ela queria esquecer. A viagem foi longa e silenciosa, cheia do roncar da estrada e do eco das palavras de Miguel a ressoar infinitamente na sua mente. Nunca serás minha esposa. Tinha se tornado uma cicatriz que ela não conseguia apagar, mas por baixo da dor ardia uma chama tranquila de resiliência. Ela recusou-se a deixar que aquele momento definisse o seu futuro. Na pequena vila onde ela finalmente se instalou, a vida não era nada parecida com o ritmo deslumbrante de Lisboa. As ruas eram estreitas e ladeadas por lojas familiares. O ar carregava o cheiro a pão fresco e a fumo de lenha, e as pessoas sorriam a estranhos em vez de passarem por eles apressadamente. Júlia alugou um apartamento modesto por cima de uma lavandaria, as suas paredes finas e o seu mobiliário escasso, mas para ela era um santuário onde ela podia respirar de novo. Ela encontrou trabalho como empregada de mesa num café local, um trabalho que a deixava exausta, mas que lhe dava dinheiro suficiente para sobreviver. Todos os dias ela prendia o cabelo para trás, vestia um uniforme desbotado e sorria para os clientes mesmo quando o seu coração estava pesado. As gorjetas mal cobriam o aluguer e as compras, mas pela primeira vez em meses ela começou a acreditar que podia recomeçar. Foi durante aquelas primeiras semanas frágeis que o mundo de Júlia mudou mais uma vez. Ela tinha se sentido mal, tonturas e ondas de náuseas a interromperem os seus turnos, mas ela culpava o estresse e a exaustão. Quando os sintomas persistiram, ela finalmente foi à pequena clínica da vila. Sentada na sala estéril, a agarrar a borda da cadeira, ela ouviu as palavras que fizeram o seu coração bater, com uma mistura de medo e admiração. Ela estava grávida. E não com uma criança. Ela estava a carregar gêmeos.
A notícia deixou-a atordoada. A imagem do rosto frio e desdenhoso de Miguel surgiu de imediato na sua mente, e por um momento ela sentiu os seus joelhos ficarem fracos. Como poderia ela criar 2 crianças sozinha, quando mal conseguia cuidar de si mesma? O pânico surgiu nela, mas tão rapidamente quanto veio, foi substituído por algo mais forte. Ela pousou a sua mão na sua barriga, as lágrimas a encherem os seus olhos, e sussurrou uma promessa às vidas a crescer dentro dela. Ela não os deixaria sofrer pelos erros dele. Ela a maluzia o suficiente pelos 2 pais. Os meses que se seguiram foram alguns dos mais difíceis da sua vida. A gravidez teve um grande impacto no seu corpo. Os seus pés inchavam depois de longos turnos no café. As suas costas doíam constantemente e ela lutou contra os enjoos matinais que duravam até a noite. Ainda assim, ela continuou a trabalhar, cada euro cuidadosamente esticado para cobrir comida e visitas ao médico. À noite, ela sentava-se sozinha no seu pequeno apartamento a esfregar a sua barriga a crescer e a falar suavemente com os seus filhos por nascer, a contar-lhes histórias sobre o mundo que eles um dia veriam. Ela descreveu a bondade do dono da padaria no rés do chão, as cores brilhantes das folhas de outono, as canções que ela cantarolava enquanto limpava mesas no café. Ela prometeu-lhes que, embora o pai deles lhe tivesse virado as costas, eles nunca se sentiriam não amados. A solidão muitas vezes a pressionava como um peso que ela não conseguia levantar, especialmente quando ela via outras famílias juntas no café, pais a levantarem os seus filhos para os seus colos, mães a sorrirem enquanto eles partilhavam refeições. Júlia pedia licença para ir à sala de trás, a pressionar uma mão na sua barriga e a forçar-se a não chorar. Mas de cada vez que o desespero a ameaçava consumir, as gêmeas lembravam-na da sua presença com pequenos pontapés e movimentos que a enchiam de força renovada. Ela começou a pensar nelas como as suas guardiãs secretas, pequenas almas a empurrá-la para a frente quando ela se sentia mais fraca. Quando a sua data de parto se aproximou, Júlia já se tinha habituado a sobreviver com muito pouco sono e ainda menos dinheiro, mas o seu espírito tinha se tornado inquebrável. Ela já não pensava na rejeição de Miguel com a mesma dor crua. Em vez disso, ela focava-se no futuro que ela estava prestes a segurar nos seus braços. O medo permaneceu, medo do desconhecido, de criar 2 crianças sozinha, de as falhar, mas por baixo de tudo estava um amor feroz que nada podia abalar. À noite, antes de ela entrar em trabalho de parto, Júlia ficou de pé junto à pequena janela do seu apartamento, a olhar para a rua tranquila lá embaixo. A neve estava a começar a cair, a cobrir a vila em silêncio. Ela pousou ambas as mãos na sua barriga inchada e sussurrou mais uma vez, a prometer aos seus filhos que eles nunca conheceriam o vazio do abandono. Ela prometeu que o que quer que o mundo exigisse dela, ela o daria, e que ela nunca os deixaria duvidar de que eles eram desejados. À medida que a neve caía, ela sentiu uma calma profunda a instalar-se nela. Ela já não era apenas uma mulher abandonada por um homem poderoso. Ela era uma mãe, e em breve ela iria conhecer as 2 almas que lhe dariam à sua vida um significado que ela nunca tinha conhecido, o reencontro inesperado. O dia em que Júlia entrou em trabalho de parto começou com um vento gelado a fazer chocalhar as janelas do seu pequeno apartamento. Ela acordou antes do amanhecer, o seu corpo pesado e a doer, a dor surda nas suas costas, diferente de tudo o que ela tinha sentido antes. No início, ela tentou convencer-se de que era apenas mais uma noite inquieta, mas logo a dor agudizou-se em ondas que lhe roubavam a respiração
e a forçavam a agarrar a borda da cama até que os seus nós dos dedos ficassem brancos. O pânico instalou-se por um breve momento, a percepção de que ela estava sozinha a esmagar-se sobre ela, mas ela forçou-se a respirar firmemente. Ela tinha se preparado para isto. Ensaiou a caminhada até o telefone. Ensaiou a chamada para a vizinha que tinha prometido levá-la para o hospital quando chegasse à altura. Quando o sol tinha nascido, ela estava na parte de trás de um carro sedã em segunda mão, a neve a cair grossa e silenciosa à sua volta, enquanto o motorista a levava apressadamente pelas ruas quase vazias. O hospital era pequeno, nada como as instalações brilhantes que ela tinha visitado em Lisboa durante os exames de saúde da empresa, mas as enfermeiras saudaram-na com uma bondade rápida, as suas vozes firmes, as suas mãos confiantes, enquanto a guiavam pelo turbilhão da papelada e preparação. As horas alongaram-se num borrão de dor e exaustão, mas durante tudo isso, Júlia agarrou-se ao pensamento das duas pequenas vidas a lutarem para entrar no mundo. Quando os choros finalmente encheram o quarto, primeiro um penetrante e insistente, depois outro a juntar-se momentos depois, as suas lágrimas caíram livremente, não de dor, mas de um alívio avassalador. Eles puseram o primeiro bebê nos seus braços, uma pequena menina com cabelo chocantemente escuro, colado à sua testa úmida, os seus olhos azuis a abrirem brevemente antes de se fecharem de novo. Depois veio a segunda, igualmente pequena, igualmente frágil, as suas feições tão semelhantes que era como se Júlia estivesse a olhar para um espelho dividido em dois. Ela sussurrou os nomes delas, Leonor e Sofia, a sua voz a tremer de admiração. Os dias seguintes foram uma névoa de noites sem dormir, biberões e preocupação interminável. Júlia sentou-se na estreita cama de hospital, a segurar ambas as meninas perto do seu peito, a maravilhar-se com o quão algo tão pequeno podia carregar o peso da sua existência inteira. Ela traçou os seus pequenos dedos, as suas pálpebras perfeitas, os seus caracóis macios, e com cada respiração que elas davam, ela sentia a sua própria vida a expandir-se para além de tudo o que ela alguma vez tinha imaginado. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas naquele momento ela entendeu o que significava amar sem condição. Ela prometeu-lhes silenciosamente que nunca os deixaria sentir-se indesejados, que ela os protegeria da dor que ela tinha conhecido. Quando elas foram finalmente libertadas do hospital, Júlia embrulhou as meninas em cobertores em segunda mão e carregou-as cuidadosamente para o ar frio. O apartamento sentia-se ainda mais pequeno agora, lotado por berços e as necessidades intermináveis de bebés, mas ela encontrou conforto no som da sua respiração, na forma como a sua presença preenchia o silêncio que outrora parecia insuportável. As noites eram longas e exaustivas, com biberões a cada poucas horas, o seu corpo ainda a doer do esforço do parto. No entanto, de cada vez que ela olhava para as suas filhas, ela sentia uma onda de força que ela não sabia que possuía. A exaustão tornou-se a sua companheira constante, mas a alegria também, tecida firmemente no tecido da sua nova vida. À medida que os meses passavam, Júlia aprendeu os ritmos da maternidade. Ela aprendeu que Leonor chorava mais alto e exigia atenção com uma persistência ardente, enquanto Sofia era mais quieta, o seu olhar profundo e pensativo, mesmo como bebê. Ela aprendeu a esticar o seu pequeno rendimento, comprando apenas o que era absolutamente necessário, muitas vezes a saltar refeições ela mesma para garantir que as meninas tinham tudo o que precisavam. Ela aprendeu a sorrir através da sua fadiga no café,
a suportar os olhares de pena dos clientes que notavam a sua figura magra e os seus olhos cansados, porque ela carregava consigo o orgulho secreto de saber que estava a criar 2 milagres sozinha. A solidão permaneceu, uma sombra que a seguia através dos dias, mas era suavizada pela risada que lentamente começou a encher o seu lar. Quando Leonor e Sofia aprenderam a rolar, ela bateu palmas até que as lágrimas lhe embaciassem a visão. Quando elas riram pela primeira vez, ela riu com elas, o seu coração a inchar até se sentir demasiado grande para o seu peito. Cada marco tornou-se uma vitória, prova de que, apesar das probabilidades, elas estavam a prosperar. Às vezes, quando ela as embalava para dormir na luz fraca do apartamento, ela permitia-se imaginar como teria sido se as coisas tivessem sido diferentes, se Miguel tivesse escolhido ficar, se ele tivesse estado lá para ver os primeiros sorrisos das suas filhas. Mas esses pensamentos apenas aprofundavam a dor dentro dela. Então ela afastava-os, a focar-se, em vez disso, no peso quente dos seus filhos nos seus braços. 2 anos passaram desta forma, um borrão de luta e amor. Júlia tornou-se mais magra, mas mais forte, as suas mãos ásperas de trabalho interminável, mas firmes, quando ela abotoava pequenos casacos ou trançava mechas de cabelo escuro. Leonor e Sofia cresceram para se tornarem crianças curiosas, os seus olhos azuis brilhantes e maliciosos, a sua ligação inseparável enquanto elas brincavam e lutavam e riam na mesma respiração. Elas enchiam cada canto do apartamento com vida, as suas vozes a ecoar pelas paredes finas, a sua presença a transformar até os dias mais difíceis em algo suportável. Júlia às vezes perguntava-se como ela tinha conseguido sobreviver sem elas antes, e ela não conseguia imaginar um mundo em que elas não existissem. No entanto, por baixo da alegria, persistia um medo tranquilo, um que ela nunca verbalizava nem para si mesma. Ela sabia que o dia chegaria quando as suas filhas perguntariam sobre o pai delas, quando elas olhariam para o seu reflexo no espelho e se perguntariam de quem elas carregavam as feições. E quando esse dia chegasse, Júlia teria de decidir quanta da verdade contar. Por agora, ela empurrou o pensamento para o lado, a agarrar-se ao pedaço frágil que ela tinha esculpido da dor, alheia a que o destino já estava a mover-se para quebrar a frágil distância entre a sua nova vida e o passado que ela tinha tentado tão arduamente enterrar. O choque da descoberta. O império de Miguel Costa tinha crescido para ser maior do que até ele uma vez imaginou. O seu nome gravado em arranha-céus, o seu rosto estampado em revistas que o aclamavam como uma das mentes empresariais mais brilhantes e impiedosas da sua geração. Ele tinha mais dinheiro do que alguma vez podia gastar, mais influência do que muitos políticos, e, no entanto, quanto mais ele subia, mais pesado o vazio dentro dele se tornava. Ele assistia a galas brilhantes, onde candelabros de cristal cintilavam sobre as suas cabeças e champanhe corria interminavelmente. No entanto, ele sempre se encontrava a vaguear para as margens da multidão, distante da risada e da falsa admiração que o rodeavam. As mulheres que ele entretinha eram bonitas, polidas e ansiosas por serem vistas ao seu lado, mas as suas vozes misturavam-se, a sua presença a deixá-lo com nada mais do que um sentido mais profundo de isolamento quando as noites terminavam. Nos momentos tranquilos, quando as luzes da cidade se estendiam infinitamente debaixo das janelas do seu apartamento de luxo, o silêncio pressionava-o até se tornar insuportável. Foi naquelas horas de solidão que os seus pensamentos o traíram, a circular de volta para a única mulher
que ele tinha tentado apagar da sua memória. O rosto de Júlia vinha sem ser chamado à sua mente. A forma como seus olhos castanhos o tinham olhado com força e vulnerabilidade quando ela lhe disse que o amava. A forma como a sua voz tinha tremido com esperança. A forma como ele tinha esmagado essa esperança com uma única frase cruel. Ele tentou afastar o pensamento de que ela provavelmente se tinha esquecido dele por completo, mas a imagem dela recusou-se a desvanecer. Às vezes, quando ele via uma mulher na rua com o cabelo a apanhar a luz do sol, ou quando ele ouvia uma risada que carregava a mesma leveza que a dela outrora tinha, a dor dentro dele aprofundava-se até o deixar inquieto e zangado consigo mesmo por sequer se importar. Ele dizia a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que o amor e o casamento eram correntes que o teriam ligado, distraído, enfraquecido. No entanto, a convicção que outrora alimentava a sua ambição tinha começado a desmoronar. As reuniões de administração sentiam-se vazias, cada nova aquisição a não trazer a emoção que outrora tinha tido. Os seus colegas notaram a mudança a confundir o seu distanciamento com arrogância, mas Miguel sabia que era algo mais profundo. Era como se cada sucesso apenas destacasse a ausência de algo mais significativo, algo que ele outrora tinha segurado nas suas mãos e atirado para longe. À noite, quando ele fechava os olhos, ele por vezes imaginava como a vida dela poderia ser agora. Ele imaginava-la a caminhar por ruas desconhecidas, talvez a segurar a mão de uma criança, talvez a rir com outra pessoa que lhe tinha dado a devoção que ele lhe tinha negado. O pensamento incomodava-o de formas que ele não queria admitir. Ele sempre se tinha orgulhado do controlo, de nunca se arrepender das suas escolhas. Mas Júlia tinha se tornado o fantasma que o assombrava. Não com raiva ou amargura, mas com a pergunta implacável do que poderia ter sido se ele tivesse escolhido de forma diferente. O vazio tornou-se mais agudo quando ele visitou a sua irmã um fim de semana. Ela tinha 2 crianças pequenas que o cumprimentaram à porta com mãos pegajosas e guinchos de risada, a subir para o seu colo como se ele fosse a pessoa mais importante no mundo delas. No início, ele tinha se rido desajeitadamente, a tentar esconder o seu desconforto, mas à medida que a noite passava, ele encontrou-se a olhar para elas com um tipo de anseio que ele não conseguia explicar. A inocência delas desarmou-o, a confiança delas incomodou-o, e quando ele saiu naquela noite, os rostos delas seguiram-no por todo o caminho de volta ao seu apartamento de luxo. Pela primeira vez, ele começou a questionar se o império que ele tinha construído era suficiente para preencher o espaço vazio dentro dele. No entanto, ele nunca procurou por Júlia. O orgulho reteve-o, e o medo também. O medo de que, se ele a encontrasse, ele iria descobrir que ela tinha seguido em frente, que ela era feliz sem ele, que a sua ausência não tinha deixado nenhuma marca na vida dela. Ele convenceu-se a si mesmo de que era melhor não saber, melhor continuar a viver no mundo que ele tinha construído, mesmo que se sentisse como uma jaula da sua própria autoria. Ainda assim, a dor persistiu, uma lembrança de que o homem que o mundo via como invencível era, na verdade, assombrado por uma única mulher que ele tinha acreditado ser demasiado fácil de descartar. Enquanto ele estava de pé, no seu escritório uma noite, o horizonte a arder com o brilho do pôr do sol, Miguel apanhou o seu reflexo no vidro e mal reconheceu o homem a olhar de volta para ele. Ele viu o fato feito à medida, a mandíbula endurecida, os olhos gelados que intimidavam salas de reuniões inteiras, mas por trás de tudo
estava um cansaço que ele não conseguia esconder. Durante anos ele tinha dito a si mesmo que era livre porque não tinha laços nem fraquezas. Agora ele percebia que a liberdade sem amor, sem ligação, era nada mais do que vazio vestido de ouro. E em algum lugar, embora ele não soubesse onde, Júlia estava a viver uma vida que já não o incluía. O conhecimento deixou-o vazio, alheio a que o destino já estava a tecer os caminhos deles de volta juntos, a preparar-se para o confrontar com a verdade de que ele tinha estado a fugir durante anos. O regresso, Miguel tinha viajado para a pequena vila, no que era suposto ser uma viagem de negócios de rotina, mais uma cerimônia de inauguração para um dos ramos em expansão da sua empresa. Ele saiu do elegante carro preto no seu habitual fato cinzento, claro e impecável, o que foi feito à medida para a perfeição, cada ponto projetado para transmitir autoridade e controlo. O seu assistente informou-o sobre o horário enquanto os fotógrafos se preparavam para capturar o seu sorriso praticado, mas a mente de Miguel estava noutro lugar. Ele estava cansado do ciclo interminável de contratos e eventos de imprensa, e a única razão pela qual ele tinha concordado em comparecer pessoalmente era porque o novo ramo era esperado para se tornar um pilar do futuro da empresa. Ele pretendia passar o dia rapidamente, fazer um discurso, apertar algumas mãos e regressar ao anonimato da cidade, onde ele podia enterrar-se no trabalho mais uma vez. O ar na pequena vila sentia-se diferente do que ele estava acostumado, afiado e fresco, com um cheiro fraco de árvores em flor. Enquanto ele caminhava pela rua principal em direção ao café, onde uma reunião estava agendada com investidores locais, ele notou como as pessoas se cumprimentavam pelo nome, como elas se demoravam a falar em vez de passarem a correr. Era um mundo muito diferente da vida polida, mas impessoal, que ele levava. Ele estava prestes a descartar a observação como trivial quando ele ouviu risadas, agudas e borbulhantes, a serem transportadas pelo ar como música. Elas fizeram-no parar. Havia algo de desarmante naquele som, algo que o puxou de uma forma que ele não conseguia explicar de imediato. Ele virou-se para a fonte e viu-os. Uma jovem mulher saiu do café a segurar as mãos de duas pequenas crianças. Por um momento, a sua mente recusou-se a acreditar no que os seus olhos lhe estavam a mostrar. O cabelo castanho escuro da mulher apanhou a luz do sol, o seu perfil familiar tão dolorosamente reconhecível que lhe tirou o fôlego. Júlia. Ela parecia mais velha, mais forte, a sua postura mais determinada do que ele se lembrava, mas os seus olhos, os profundos olhos castanhos que outrora tinham procurado no seu rosto algo que ele se tinha recusado a dar, eram os mesmos. O seu peito apertou-se como se o próprio ar se tivesse tornado pedra. Depois o seu olhar desceu para as meninas. Elas não deviam ter mais do que 2 anos. Ambas tinham cabelo escuro macio e os inconfundíveis olhos azuis que ele via todas as manhãs no seu próprio reflexo. Elas agarravam-se às mãos de Júlia com a facilidade de crianças que confiavam nela por completo, as suas risadas a ecoarem pelo ar enquanto elas apontavam para algo na montra. Naquele instante, a percepção atingiu-o como um golpe físico. Elas eram dele. Ele não precisava de um teste, não precisava que ninguém lhe explicasse. A verdade estava gravada nos rostos delas, inegável e impiedosa. As filhas que ele nunca soube que existiam estavam a caminhar à sua frente, vivas, bonitas e completamente estrangeiras ao mundo que ele habitava. Miguel ficou congelado, a sua compostura cuidadosamente construída a desmoronar-se. As memórias voltaram,
A noite em que Júlia confessou o seu amor, as palavras cruéis que ele tinha atirado para ela, a forma como ela tinha saído da sua vida sem olhar para trás. Ele tinha se convencido a si mesmo de que ela se tinha esquecido dele, que ela tinha seguido em frente. No entanto, aqui estava ela, e ela não só tinha seguido em frente, mas tinha carregado consigo o maior segredo da sua vida. Ele sentiu uma dor no seu peito tão aguda que beirava a dor, uma mistura de choque, culpa e algo perigosamente perto de saudade. Os olhos de Júlia encontraram os dele então. Por um momento fugaz, o tempo pareceu parar, o ruído da rua a desvanecer-se, até que houvesse apenas o peso do olhar dela. Ele viu o reconhecimento a passar pelo rosto dela, seguido por algo mais escuro. Raiva, desconfiança, o instinto de proteger. Ela imediatamente apertou o seu aperto nas mãos das meninas e puxou-as para mais perto, o seu corpo a posicionar-se subtilmente entre ele e elas. Era um gesto tão natural e, no entanto, tão condenatório que lhe fez o estômago contorcer-se. Ela estava a protegê-las dele, como se ele fosse uma ameaça em vez do pai delas. Miguel deu um passo em frente, os seus lábios a separarem-se para falar, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. O que é que ele podia dizer? Como podia ele pedir perdão quando ele tinha estado ausente durante as vidas inteiras delas? Ele queria ajoelhar-se perante as meninas para traçar os caracóis do cabelo delas, para ouvir as vozes delas de perto, mas a barreira do olhar frio de Júlia manteve-o enraizado onde ele estava. Pela primeira vez em anos, o homem que tinha comandado salas de reuniões e impérios encontrou-se impotente, desfeito por duas pequenas crianças e pela mulher que outrora tinha confiado o seu coração a ele. Júlia não se demorou. Com um último olhar afiado como vidro, ela virou-se e guiou as meninas para longe, as suas costas direitas e inflexíveis. Miguel ficou no passeio, o seu mundo inteiro a inclinar-se debaixo dele, enquanto ele as via desaparecer na multidão. Cada instinto gritou para ele segui-las para exigir respostas, mas outra parte dele sabia que este não era um confronto que podia ser resolvido com poder ou riqueza. Ele tinha visto a verdade, e a verdade era devastadora. Ele era um pai. Ele tinha perdido os primeiros passos delas, as primeiras palavras delas, o calor dos pequenos braços delas à volta do seu pescoço, tudo porque ele tinha escolhido a arrogância em vez do amor. Enquanto o ruído da vila voltava e o seu assistente se apressava com um tablet cheio de horários, Miguel mal ouviu uma palavra. A sua mente já não estava na expansão do seu império, nem nos investidores à espera no café. Todo o seu ser estava consumido pela imagem de Júlia com as meninas, a vida que ela tinha construído sem ele e a certeza brutal de que ele tinha perdido anos que ele nunca podia reclamar. Pela primeira vez na sua vida, ele sentiu medo, não do fracasso nos negócios, mas da possibilidade de que ele nunca mais fosse permitido entrar no mundo das crianças que carregavam os seus olhos e o seu sangue. Naquela noite, sozinho no seu quarto de hotel, Miguel sentou-se no escuro a olhar para o seu reflexo na janela. A cidade lá fora era mais pequena do que a que ele tinha deixado para trás, mas ela carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Ele pressionou as suas mãos no seu rosto, a sentir a dor do arrependimento a invadi-lo, e sussurrou para si mesmo uma verdade que ele já não podia negar. Ele tinha estado errado, ele tinha sido cruel, e agora, a menos que ele pudesse encontrar uma maneira de mudar, ele arriscava-se a perder a única coisa que alguma vez tinha verdadeiramente importado.
o começo da redenção. Os dias seguintes tornaram-se insuportáveis para Miguel, a sua mente consumida com a imagem de Júlia e as duas pequenas meninas cujos olhos azuis espelhavam os seus. Ele tinha se julgado preparado para todos os tipos de desafios, todas as aquisições hostis, todas as traições nos negócios, mas nada o tinha armado para o peso esmagador de ver as suas filhas pela primeira vez e perceber o quanto das vidas delas ele já tinha perdido. Ele encontrou-se a vaguear pelas ruas da pequena vila em vez de assistir a reuniões, a examinar cada café e parque na esperança de apanhar outro vislumbre delas. O seu assistente ficou nervoso a embaralhar horários e a atender chamadas de membros do conselho furiosos, mas Miguel ignorou tudo isso. Pela primeira vez, ele tinha algo mais importante do que negócios. Quando ele finalmente viu Júlia de novo, foi fora do mesmo café. Ela tinha uma das meninas na anca enquanto a outra caminhava ao seu lado, a agarrar a sua camisola com dedos gordinhos. Miguel aproximou-se cautelosamente, o seu coração a bater de uma forma que ele nunca tinha experimentado em salas de reuniões ou negociações. Júlia viu-o de imediato, a sua expressão a endurecer para uma parede de suspeita e proteção. Ela ajeitou a criança na sua anca e inclinou o seu corpo para que ambas as meninas estivessem atrás dela, os seus olhos a estreitarem-se enquanto ele se aproximava. Ele parou a poucos metros de distância, com medo de que, se ele se aproximasse demasiado, ela desapareceria de novo. Por um momento, eles simplesmente olharam um para o outro, o silêncio cheio de todas as palavras que não foram ditas ao longo dos anos. "Eu não estou aqui para as tirar de ti", Miguel finalmente disse, a sua voz baixa e instável. Chocou-o ouvir o tremor nas suas próprias palavras, uma vulnerabilidade que ele não tinha mostrado a ninguém há anos. Os lábios de Júlia apertaram-se, mas ela não disse nada, o seu olhar a queimar nele como fogo. Ele queria explicar, suplicar, dizer-lhe que ele não sabia, mas cada desculpa que ele tentava formar morria na sua língua. Ela virou-se abruptamente a guiar as meninas para longe sem responder, a deixá-lo parado ali no meio da rua como um homem despojado de tudo. Miguel não desistiu. Ele começou a aparecer de formas discretas e pouco intrusivas. Quando Júlia lutou para carregar compras, ele foi o que calmamente pagou a conta antes de ela chegar à caixa. Quando ele soube, através de sussurros na vila, que uma das meninas tinha adoecido, ele anonimamente cobriu as despesas do hospital, a garantir que ela tinha os melhores cuidados que a clínica podia fornecer. Ele nunca se anunciou, nunca exigiu gratidão, mas Júlia não era tola. Ela sabia exatamente quem estava por trás disso. De cada vez que ela o via parado à distância, a observar com uma expressão que carregava mais arrependimento do que orgulho, ela sentia as suas defesas a tremer apenas ligeiramente, embora ela se recusasse a deixá-lo ver isso. As meninas, no entanto, notaram-no da sua própria forma inocente. Uma tarde no parque, Leonor, a mais viva das gêmeas, viu Miguel sentado sozinho num banco. Ela caminhou desajeitadamente para ele, a agarrar um pequeno brinquedo na sua mão, e olhou para ele com aqueles olhos azuis penetrantes. Por um momento Miguel congelou, aterrorizado por se mover, mas depois ela estendeu o brinquedo como se estivesse a oferecê-lo a ele. O seu peito apertou-se dolorosamente enquanto ele o aceitava, com mãos a tremer. Júlia apressou-se para a frente a pegar em Leonor, os seus olhos a arderem com aviso. No entanto, o momento persistiu no coração de Miguel, a primeira ligação sem palavras entre ele e a filha
que ainda não sabia quem ele era. Nas semanas que se seguiram, Miguel transformou-se. Ele cancelou viagens de negócios, redirecionou reuniões para o seu hotel na vila e ignorou os protestos dos seus acionistas. Ele passava horas simplesmente a caminhar pelas mesmas ruas que Júlia fazia, não para a perseguir, mas para provar que ele não estava a fugir. Ele queria que ela visse que ele estava a ficar, que ele estava disposto a estar presente, mesmo que ela o odiasse. Lentamente, pequenas rachaduras começaram a aparecer na armadura de Júlia. Ela ainda mantinha a sua distância, mas ela já não levava as meninas para longe ao primeiro vislumbre dele. Às vezes, ela permitia que elas brincassem no parque, enquanto ele observava do outro lado do relvado, os seus olhos nunca as deixando. O ponto de viragem veio numa noite chuvosa, quando Júlia foi apanhada lá fora com as meninas, a lutar para as proteger com um guarda-chuva fino, enquanto o aguaceiro encharcava as suas roupas. Miguel apareceu de repente, o seu carro a parar junto ao passeio, e sem uma palavra ele saiu, o seu casaco já nas suas mãos. Ele pendurou-o à volta das crianças a tremer, os seus movimentos gentis e hesitantes, como se tivesse medo que elas pudessem partir-se. Pela primeira vez, Júlia não o afastou. Ela olhou para ele com uma mistura de exaustão e algo mais suave, algo perigosamente perto da confiança que ela outrora tinha lhe dado. Naquela noite, enquanto ele havia a carregar as meninas pelas escadas para o apartamento delas, ele percebeu que as ações, não as palavras, seriam a única forma de ganhar o seu lugar nas vidas delas. Ele não podia desfazer os anos que ele tinha perdido, não podia apagar a crueldade da sua rejeição, mas ele podia provar, dia após dia, que ele já não era o homem que outrora tinha valorizado o orgulho acima do amor. E embora Júlia ainda fechasse a sua porta contra ele, embora ela ainda protegesse as suas filhas com uma determinação feroz, Miguel sabia que tinha dado o primeiro passo em direção à redenção. O resgate. Era uma noite amargamente fria, quando Júlia acordou com o som de tosse do pequeno quarto onde as suas filhas dormiam. No início, ela pensou que era apenas um sonho inquieto, mas quando a tosse se tornou mais áspera e ela ouviu o som áspero de respiração superficial, o pânico surgiu nela. Ela correu para o quarto e encontrou Sofia encolhida na cama, o seu pequeno rosto corado com febre, o seu pequeno peito a tremer com cada respiração forçada. O coração de Júlia bateu forte enquanto ela pegava na criança nos seus braços, a sussurrar palavras calmantes que não faziam nada para acalmar o terror a arranhar a sua garganta. Leonor mexeu-se na outra cama, assustada com o barulho, e Júlia teve de se forçar a manter-se firme, a mascarar o seu medo pelo bem de ambas as meninas. A pequena clínica da vila era um borrão de luzes brilhantes e passos apressados, médicos e enfermeiras a moverem-se rapidamente enquanto Júlia agarrava a mão de Sofia e tentava responder a perguntas através das suas lágrimas. Eles falaram de infecção, de complicações que podiam piorar sem tratamento imediato, da necessidade de medicação cara e de monitorização durante a noite. Júlia sentiu o seu estômago a afundar quando ela viu a conta, os números a nadarem perante os seus olhos, enquanto ela percebia que nunca a podia pagar. Ela tentou perguntar sobre planos de pagamento, sobre alternativas, mas a expressão do médico disse-lhe tudo. Sem cuidados imediatos, a condição da sua filha podia transformar-se em algo muito pior. Júlia sentou-se no corredor fora da sala de exames, a sua cabeça nas suas mãos, a tremer de exaustão e desespero. Ela pensou em ligar a amigos, mas ela não tinha nenhum perto o suficiente para se apoiar. Ela pensou em vender o pouco que possuía,
Mas mesmo assim não seria suficiente. Pela primeira vez desde que as gêmeas nasceram, ela sentiu-se verdadeiramente indefesa, esmagada pelo peso das suas próprias limitações. Ela tinha prometido às suas filhas que as protegeria sempre, e agora, quando isso mais importava, ela sentia que estava a falhar. Quando Miguel chegou à clínica, ela quase não o reconheceu. Ele apareceu de repente a caminhar pelo corredor com urgência no seu passo, o seu cabelo ligeiramente despenteado, como se ele tivesse saído de onde quer que estivesse, sem hesitar. Ela abriu a boca para falar, mas ele não lhe deu a oportunidade. Ele foi diretamente para a recepção, pediu pelo médico pelo nome e em poucos minutos tinha arranjado tudo. Ele autorizou a medicação, cobriu os cuidados durante a noite e exigiu que Sofia tivesse a melhor atenção que a clínica podia fornecer. Júlia ficou congelada, apanhada entre a fúria e o alívio, o seu orgulho a gritar para ela o afastar mesmo, enquanto o seu coração inchava com uma gratidão que ela não queria admitir. Mais tarde, quando ela entrou no quarto, ela encontrou-o sentado ao lado da cama de Sofia. A pequena mão da menina estava aninhada gentilmente na dele, muito maior, e ele estava a murmurar palavras que ela não conseguia ouvir bem, a sua cabeça curvada numa postura de vulnerabilidade crua que ela nunca tinha visto nele. Havia lágrimas nos seus olhos, lágrimas reais e desprotegidas, que escorregavam pelo seu rosto enquanto ele suplicava silenciosamente a criança para ser forte. Júlia demorou-se na porta, abalada até ao âmago. O homem de quem ela se lembrava, o que tinha sorrido com o seu amor e desdenhado os seus sonhos, nunca tinha mostrado fraqueza, nunca tinha permitido que a emoção violasse a superfície. No entanto, aqui estava ele, despojado de arrogância, despojado de poder, nada mais do que um pai aterrorizado por perder a filha que ele tinha acabado de encontrar. As horas rastejaram lentamente, cheias do som constante dos monitores e das vozes sussurradas das enfermeiras. Miguel nunca se moveu da cadeira, nunca soltou a mão de Sofia, nem mesmo quando Júlia lhe disse que ele devia descansar. Ele recusou comida, recusou água, todo o seu foco preso na frágil menina na cama. Júlia finalmente sentou-se em frente a ele, demasiado exausta para discutir, a observá-lo enquanto ele observava a filha deles. Naquele silêncio, algo mudou, não em palavras, mas na verdade inegável das suas ações. Quando a manhã chegou, a febre de Sofia baixou. A sua respiração suavizou-se, as suas bochechas perderam um pouco da sua vermelhidão alarmante e o médico declarou que ela estava fora de perigo. O alívio invadiu Júlia tão poderosamente que ela quase desabou, as lágrimas a escorrerem livremente enquanto ela beijava a testa da sua filha. Ela olhou por cima da cama para Miguel e pela primeira vez em anos os olhos deles encontraram-se sem raiva ou amargura. Naquele olhar havia uma gratidão partilhada, um reconhecimento do quão perto eles tinham chegado de perder tudo e um reconhecimento não dito de que ele tinha estado lá, quando isso mais importava. Júlia sabia que ela não podia apagar o passado. Ela ainda se lembrava da dor da sua rejeição, das noites solitárias quando ela se perguntou como ela se iria conseguir, da amargura que tinha mantido as suas paredes altas e o seu coração fechado. Mas ela também sabia que ela não podia negar o que ela tinha testemunhado. Miguel tinha ficado não como um CEO, não como um milionário, mas como um pai desesperado para salvar a sua filha. Ele tinha lhe mostrado um lado de si mesmo que ela nunca pensou que existia, e naquele momento, uma semente de confiança, pequena e frágil, começou a criar raízes mais uma vez.
Enquanto os três saíam da clínica juntos mais tarde naquele dia, Sofia segurou firmemente as mãos da sua mãe e do seu pai, enquanto Leonor corria à frente, a rir no ar fresco da manhã. Pela primeira vez, eles moveram-se não como duas pessoas divididas pelo orgulho e pela dor, mas como algo mais próximo de uma família. E embora Júlia dissesse a si mesma que ela ainda tinha razões para proteger o seu coração, ela não conseguia negar a esperança a subir silenciosamente dentro dela de que talvez a mudança fosse possível e que o homem que outrora a tinha partido também podia ser o que a ajudaria a curar o que restava. O presente do perdão, as semanas que se seguiram à recuperação de Sofia, trouxeram um peso de mudança que Júlia não podia negar, por mais que ela tentasse proteger-se. Miguel ainda estava presente, mas não da forma como ele outrora tinha estado na sua vida, a pairar sobre ela como um homem de poder, que podia desdenhá-la com uma única palavra. Ele vinha calmamente agora, sem a arrogância da sua riqueza, sem a distância do seu estatuto. Ela via-o ajoelhar-se na relva ao lado das gêmeas, a deixá-las trançar o seu cabelo com pequenas mãos desajeitadas, a persegui-las no parque até que o seu fato feito à medida estivesse manchado com relva e sujidade. Ela via-o no supermercado a encher o seu carrinho sem perguntar, a sua expressão calma e firme quando ela protestava, a sua voz a dizer apenas que ela tinha carregado o fardo sozinha durante demasiado tempo. Ela via-o assentar-se em frente a ela no café onde ela trabalhava, a beber café puro e a esperar até que o seu turno terminasse, não com impaciência, mas com o tipo de paciência que nunca tinha pertencido ao homem que ela outrora conheceu. Júlia resistiu-lhe no início, a agarrar-se à raiva que a tinha protegido durante anos. Cada sorriso dele sentia-se como uma tentação para ela baixar a guarda, cada ato de bondade uma lembrança do homem que ela tinha amado e perdido. Mas a raiva sempre tinha sido mais fácil de segurar do que a esperança, e ela percebeu com cada dia que passava que as suas paredes estavam a começar a rachar. Não foi o dinheiro dele que a suavizou. Ela tinha vivido sem ele durante anos e teria continuado a fazê-lo. Foi a forma como ele olhava para as suas filhas, como se elas fossem o centro do seu universo. A forma como seus olhos se enchiam de amor desprotegido de cada vez que uma delas se ria ou estendia a mão para ele. Ele tinha mudado, não com promessas ou grandes discursos, mas com persistência tranquila, com a humildade de ficar e provar-se nas formas mais pequenas e mais humanas. O momento que alterou tudo veio numa tarde de final de primavera, quando Júlia regressou ao apartamento e encontrou Miguel sentado no chão, rodeado pelas gêmeas. Leonor tinha adormecido contra o seu peito, o seu pequeno punho ainda a agarrar a sua gravata, enquanto Sofia segurava cuidadosamente um livro aberto, a fingir ler em voz alta, embora ela mal soubesse as palavras. Miguel levantou o olhar quando Júlia entrou, a sua expressão tão gentil e desprotegida que ela sentiu algo dentro dela a quebrar. Ela percebeu então que ele já não era o homem que outrora lhe tinha dito que ela nunca seria sua esposa. Esse homem tinha sido consumido pelo orgulho e pelo medo, incapaz de ver para além das suas próprias ambições. O homem à sua frente era diferente. Ele estava partido nos lugares certos, reconstruído pelo arrependimento e pelo amor, suavizado pelo peso do que ele tinha perdido. Naquela noite, depois de as meninas terem sido postas na cama, Miguel pediu-lhe para ir lá fora. A rua estava tranquila, o céu lavado com as cores a desvanecer do pôr do sol, e por muito tempo ele não disse nada,
como se estivesse a lutar para encontrar palavras que pudessem carregar a enormidade do que ele sentia. Finalmente, ele virou-se para ela, as suas mãos a tremer ligeiramente, e confessou a verdade que o tinha assombrado desde o momento em que ele a viu de novo. Ele disse-lhe como ele tinha estado errado, como a arrogância e o medo o tinham cegado, como nenhum sucesso no seu império tinha preenchido o vazio que a ausência dela tinha deixado. Ele disse-lhe como ver as suas filhas o tinha aberto, como cada dia desde então tinha sido um presente que ele não merecia, mas que estava desesperado para manter. A sua voz falhou enquanto ele admitia que ele não podia desfazer o passado, mas ele queria passar o resto da sua vida a provar que ele tinha mudado, a provar que ele podia ser o homem que ela e os filhos deles mereciam. Depois, para a admiração de Júlia, Miguel ajoelhou-se no pavimento áspero, não na elegância polida de uma sala de reuniões, mas na simplicidade da rua onde a vida dela se tinha desenrolado sem ele. Os seus olhos estavam molhados, a sua voz instável, e ele disse que enquanto ela outrora tinha sido a sua assistente, ela sempre tinha sido mais, ela tinha sido a sua bússola, a sua âncora, a única pessoa que alguma vez o tinha visto como mais do que dinheiro e poder. Ele disse-lhe que ela já tinha sido sua esposa no seu coração, muito antes de ele ter percebido isso, e ele suplicou-lhe para que ela o deixasse torná-lo real, para lhe permitir a oportunidade de ser não apenas um pai, mas o seu parceiro, o seu igual, o seu marido. Júlia ficou congelada, as lágrimas a embaciarem a sua visão. Ela lembrou-se da noite em que ele tinha desdenhado o seu amor com crueldade, dos anos de solidão, dos inúmeros sacrifícios que ela tinha feito sozinha. Ela pensou nas promessas que ela tinha sussurrado às suas filhas quando elas ainda estavam a crescer dentro dela. Promessas de que ela nunca as deixaria sentir-se indesejadas. E depois ela olhou para Miguel de joelhos, despojado de orgulho, despojado de arrogância, a oferecer não riqueza ou poder, mas a si mesmo, cru e imperfeito, e completamente sincero. Naquele momento, ela entendeu que o perdão não significava esquecer, mas significava escolher acreditar que as pessoas podiam mudar, que o amor podia crescer mesmo das cinzas do desgosto. Ela não falou no início. Em vez disso, ela deu um passo em frente e levantou-o do chão, a sua mão a tremer enquanto ela tocava na sua bochecha. A sua respiração falhou, os seus olhos azuis a procurarem os dela, e depois ela sussurrou a palavra que ele não tinha ousado esperar. Sim. O alívio que se espalhou pelo rosto dele foi quase demasiado para suportar, e quando ele a puxou para os seus braços, ela sentiu pela primeira vez em anos que ela já não estava a carregar o peso do mundo sozinha. Na manhã seguinte, quando as gêmeas acordaram e encontraram os seus pais juntos, as suas risadas encheram o apartamento com uma alegria que apagou cada sombra do passado. Para Miguel, era o som da redenção, a prova de que o amor podia triunfar sobre o orgulho, de que os erros de ontem podiam ser transformados na esperança de amanhã. E para Júlia, era o som da cura, a percepção de que a família que ela outrora tinha lá acreditado ser impossível, agora era real, inteira e mais forte do que ela alguma vez ousou imaginar.